realidade triste de quem vive nas ruas pode ser vista em várias regiões de Belo Horizonte. A Prefeitura aponta 4.600 pessoas nessa situação. O programa Polos de Cidadania da UFMG contesta e diz que são cerca de 9 mil sem teto na cidade, isso sem contar a subnotificação. Por trás desses números estão milhares de barracas montadas nas calçadas, nas praças, debaixo de viadutos. A doação desses abrigos improvisados se tornou uma das alternativas para quem só quer um lugar digno para viver. Em menos de 5 minutos e com a ajuda de muitas mãos, a casa está de pé e Renato não vai mais dormir ao relento. A barraca ocupa 3 metros quadrados de uma calçada no bairro de Lourdes, onde o metro quadrado de um apartamento pode ultrapassar os R$10 mil. A barraca custou 130 e tem tudo o que ele precisa. Agora com ela, eu já posso deixar a coberta aqui dentro, que já não molha. Posso deixar as roupas aqui dentro. Já fica mais difícil para os outros roubar, né? Porque aí você fecha ela, entendeu? Aí já ajuda demais. O fim de um casamento e a bebida levaram Renato para as ruas há 8 anos. O vizinho é seu irmão, Alex. Ele divide a casa improvisada com um vira-lata xodozinho. Os irmãos ganharam as barracas de um grupo de voluntários, que só nessa noite entregou 3 abrigos. A maior demanda, além da alimentação, hoje está sendo a questão da barraca, né? Que eles chamam de moradia. É o teto, né? É a dignidade, é a segurança. E tem sempre gente esperando na fila. Tem lugar que parece até um acampamento, como aqui no Complexo da Lagoinha. Durante a pandemia, essas barracas se multiplicaram em Belo Horizonte para garantir o mínimo de proteção para quem não tem uma casa. Mas debaixo desse colorido habita uma população que se sente muitas vezes invisível para a sociedade. Parte desses abrigos foi doada pela Pastoral Nacional do Povo da Rua, entre junho e agosto de 2020. Com o apoio de grupos humanitários nas 9 regionais da cidade, a entidade distribuiu 1.000 barracas, financiadas por uma parceria com um banco. A capital foi a única a receber essa grande quantidade. As pessoas querem viver protegidas, elas não querem ficar só no relento, porque é muito difícil a sobrevivência, né? E a ordem da OMS era fique em casa, se proteja, não se aglomere. O que significa fica em casa no lugar onde não tem? Nesse aqui de inverno tinha a barraquinha, tinha o cobertor ou um saco de dormir, tinha um conjunto de moletom e tinha 2 pares de meia. A ação pôs as moradias improvisadas em destaque, embora elas já façam parte do horizonte de BH há pelo menos 15 anos. Essas barracas elas começam a surgir, né, na cidade de Belo Horizonte, pelo acompanhamento que nós temos realizado aproximadamente nos anos de 2005, né, aproximadamente, algumas poucas barracas ali, né, na Praça da Liberdade, né, se via essas barracas. A prefeitura não aprova as moradias provisórias e movimentos em defesa dessa população denunciam que, frequentemente, as barracas e os pertences dessas pessoas são recolhidos por agentes municipais, prática proibida pela Justiça. Atualmente, as barracas são distribuídas de forma pontual, por vários grupos. O Anderson, 30 anos de idade, 20 de rua, recebeu uma delas e exibe sua primeira barraca como um troféu. Começou a virar moda, né? Eu também falei, tem que estar uma pra mim, porque é até melhor pra minha privacidade, pros meus livros, eu preocupo com meus livros, menina. Minha preocupação é os meus livros. Você que leu muitos livros de direito, o que eles falam sobre o direito à moradia? Que todo cidadão tem o direito à moradia, né? É um domicílio improvisado, então ele é improvisado porque você não dá condições para que ele seja permanente. Então você tem que dar um domicílio permanente para essas pessoas. E essas moradias é que vão permitir com que a população sem teto apareça pela primeira vez no principal retrato do país.
No censo de 2022, o IBGE vai considerar os domicílios de quem vive em barracas, tendas e estruturas improvisadas, as chamadas malocas, nas ruas, praças e viadutos. Se a gente conseguir caracterizar melhor a população de rua, inclusive porque a gente vai saber onde estão essas pessoas, quantos são e onde estão essas pessoas, que é fundamental para a gente ter políticas públicas mais focadas. É difícil enxergar a Fernanda, de 39 anos, na agitação do centro da cidade. Há 8 anos na rua, ela escolheu um cantinho debaixo de um viaduto na Avenida Bias Fortes para montar sua barraca. Minha moradia é essa, minha casinha é essa. A sua casa é a barraca? É a barraca. O meu sonho é trocar ela por uma casa de tijolos. Seria uma casinha de 2 cômodos e um banheiro. Debaixo do teto de nylon comprado com suas economias, guarda o pouco que tem. A bandeira do Brasil vira proteção para não sujar seus livros. Falando neles, Fernanda conta que sua história também renderia um conto, não exatamente de fadas. A vida de uma princesa. Quem é essa princesa? Eu. Esse é o meu castelo no momento, mas pode melhorar. Essa casa é o que vai permitir que essa pessoa, por exemplo, ela busque um emprego e não seja discriminada, porque muitas pessoas relatam isso, uma discriminação pelo fato, por exemplo, em uma entrevista de emprego, né, não informarem o seu endereço ou informarem o endereço de um abrigo. Thaís é a prova de que pode sim melhorar. Ela participou da série Elas na Rua, exibida pelo MG2 em julho de 2021. Morou por mais de 40 anos na rua e, depois de 8 anos de espera, conseguiu uma casa pelo Bolsa Moradia. No ano passado, o emprego de agente social chegou logo depois. A gente reencontrou a Thaís durante o expediente dela, na assistência à população sem teto. Quando você está aqui, você é um apagão. É um apagão, é tipo o colorido da barraca. Que colore a cidade, mas a realidade é que não é esse colorido que mostra. Isso aqui tem as pessoas que estão sofrendo, que necessitam da ajuda, da oportunidade, das políticas públicas principalmente. Assim como você recebeu depois de 42 anos. Eu tô aqui como prova viva disso. Um dia eu tive na rua, um dia eu tive nas drogas, um dia eu tive na bebida. A gente recupera quando a gente consegue uma casa. O autoestima muda. A força, ela dobra. Aí quando você consegue um emprego, você vê que o seu potencial é esse potencial que você quer. A Prefeitura de Belo Horizonte declarou que está ampliando a rede especializada de acolhimento e atendimento ao sem-teto e que os serviços devem ser finalizados ainda neste semestre. Disse que a cidade conta com 2.000 vagas em 16 abrigos, além dos centros de referência. Sobre os números da população que vive nas ruas, informou que utiliza os dados oficiais do CadÚnico. Sobre o uso dos abrigos improvisados, a Prefeitura informou que não tem dados precisos de quantas pessoas moram em barracas, mas afirmou que organiza um estudo. Sobre o recolhimento dos pertences, disse que é garantia a posse dos objetos. O material que não é passível de ser carregado é levado para um depósito e pode ser readquirido com a apresentação do auto de apreensão. Take a walk on the wild side.